dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã nesta quinta-feira. E, como sempre, a gente pede para vocês darem aquele like aqui embaixo do nosso vídeo, para o nosso vídeo poder ter mais relevância, e também compartilhar o link, né? Copia o link dessa transmissão e coloca lá nas suas redes sociais, no seu Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, para que o Terça Livre possa alcançar mais pessoas, né? Não estou aqui sozinho, estou aqui com o Ítalo Lorenzon. Bom dia, Ítalo, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. É isso aí. Então, vamos começar logo com a nossa pauta aqui do dia de hoje. E uma notícia triste aqui, uma notícia... Esses dias têm sido bastante complicados, né? Brasil já tem o primeiro jornal fechado pela censura do STF. Na data de ontem, a mando de Alexandre de Moraes, ministro do STF, os computadores do jornal Folha Política foram apreendidos. De acordo com o jornal, exclusivamente digital, desde sua origem, a apreensão dos equipamentos equivale ao fechamento completo do jornal. O delegado encarregado da operação de busca e apreensão não soube dizer qual era o crime sendo investigado, mencionando vagamente fake news, financiamento de manifestações antidemocráticas e o Brasil inteiro é jurisdição do STF, né? Então, segundo o próprio notícia da Folha Política, né? Segundo eles mesmos falaram, essa foi a fala do delegado lá no momento da busca e apreensão. Uma vez que o advogado não teve acesso aos autos do inquérito, o advogado da Folha Política, não se possibilita a defesa fundamentada juridicamente e se torna impossível adivinhar que provas se pretende produzir nessa fishing expedition, né? Essa tentativa aí de pescar alguma coisa, apreendendo os equipamentos do jornal. Ao que tudo indica, muito acima de qualquer produção de prova, a intenção da operação é unicamente a de inviabilizar o jornal. Com a apreensão determinada por Alexandre de Moraes de mais de 30 dispositivos, entre servidores para transmissões ao vivo, editores de imagens e vídeos e máquinas de alta capacidade de processamento, a atividade do jornal foi bloqueada. Por razões de segurança, a entrada na conta de e-mail oficial de contato do jornal e os acessos ao canal no YouTube e a interface do site são possibilitados apenas pelos computadores apreendidos. Por meio de um computador emprestado, a equipe Folha Política diz que tenta remediar esta situação e contatar essas plataformas para informar seus leitores a respeito do ocorrido. O fechamento de um jornal é um fato de uma gravidade indescritível, absolutamente incompatível com uma democracia. Foi uma frase do próprio Folha Política. Por óbvio, não esperamos que a defesa da liberdade de expressão venha da velha imprensa corrompida. No entanto, esperamos que a sociedade compreenda a gravidade tanto das ações dos que ordenaram o fechamento ou cooperaram para ele, quanto da omissão dos que, tendo o poder, nada fazem para impedir os abusos. Freios e contrapesos não deveriam ser apenas palavras ao vento. Aí são palavras, frases aí da Folha Política sobre esse ocorrido. A gente está aqui também com a Renata Carla. Bom dia, tudo bom, Renata? Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Terça Livre, a vocês que acompanham aqui realmente um jornal, né, uma transmissão, uma forma de comunicação aqui no Brasil que faz diferença, que tem um compromisso real com a verdade, né? Exatamente. E, ô Ítalo, eu nem sei se isso chegou a acontecer
na ditadura militar, né? Se chegou realmente a fechar algum jornal naquela época. Você tá... Perdão. Chegou nada. Você teve vários pasquins que foram sustentados pelo regime militar, pasquins de esquerda. Você teve a Civilização Brasileira, por exemplo, né, a editora que foi responsável, dentre outras coisas, pela publicação da obra do Gramsci aqui no Brasil, né, que foi sustentada com dinheiro público naquela época, né? Então, o que eles estão fazendo é 1000 vezes pior aquilo que eles dizem que foi a ditadura, que nem corresponde à história real. Exatamente. Né? Então, pois não. O que é importante, inclusive, ressaltar, né, a gente observar agora o que está acontecendo, é que realmente isso não aconteceu no período de 64, mas acabou de ser noticiado recentemente no jornal, se eu não me engano foi na Globo Lixo, que estava tendo um ato democrático. E qual era a bandeira que eles estavam colocando na manifestação? Que eles queriam a ditadura do proletariado, ou seja, a narrativa acaba sendo a mesma. Eles querem, de fato, eles estão deixando bem claro que essas manifestações, essas interferências na política nacional, elas são principalmente para instaurar realmente uma ditadura. E essa ditadura, com certeza, ela não vem pelo regime Bolsonaro, né? Ela vem realmente da esquerda aí, querendo instaurar de novo essa tentativa da ditadura, do que eles chamam de ditadura do proletariado. Com certeza. Exatamente. Pois vocês veem que o Alexandre de Moraes, ele superou qualquer coisa que já aconteceu no Brasil a nível de autoritarismo, né? Uhum. É de fato aí uma ditadura do judiciário. Você queria falar mais alguma coisa, Ítalo? Você tava... Não, é só isso mesmo. Acho que realmente eu espero que isso sirva de lição para vocês que estão nos assistindo, né? Entendam que aqueles que ainda não entenderam, entendam realmente. Caiu O Ítalo caiu. Nada novo aí, mas daqui a pouco ele volta. É censura. Né? Censura censura. A gente já tem, os seguidores Terça Livre já tem até uma expressão, né? Italou. Então, pois o Ítalo caiu aí. Vamos então. Aí, voltou. Pode falar, Ítalo. Eu vou cair algumas vezes ao longo da live porque eu tô pelo meu celular. Meu celular, de vez em quando, ele sobrecarrega com a memória dele com esse programa. Tá explicado. Tá, então o programa trava, não é a internet que cai, é o programa que trava. Entendi. Aí eu tenho que fazer só esse refresh aí, eu mesmo faço o reinício aí e eu volto com vocês. Tranquilo, mas pode continuar aí, tu estava falando. Não, eu espero que as pessoas percebam que isso mostre qual é a intenção por trás do Alexandre de Moraes, né? É fechar jornais mesmo. Exato. É fechar jornais mesmo. Ou seja, qualquer um que ouse criticar o Alexandre de Moraes ou qualquer ministro do STF, né, já sabe que terá sua voz calada, né? Eles são assim, eles estão num nível de existência em que eles são incriticáveis. Você não pode sequer criticar as ações dos ministros, né? O que é algo completamente absurdo, né? Esse pessoal que fala tanto de democracia, não tem nada mais antidemocrático que isso, né? Agora, segundo Barroso, todo o universo é dependência do STF, né? Pois é, o Astorga comentou comigo ontem também, né? O STF já era onisciente, porque ele sabia exatamente o que pensava quem escreveu a lei, né? Ele sabia melhor o pensamento de quem estava escrevendo a lei do que a própria lei ali, né, diz, né, na hora de fazer as interpretações. Então ele lia os pensamentos de quem escreve a lei, quem fez a lei, onisciente, né? Ele é onipotente, porque pode fazer tudo, né? A revelia da Constituição, a revelia do regimento, né? E agora também é onipresente, né? Se você falar do STF em qualquer lugar da internet, é como se você estivesse dentro do STF. O STF está ali presente, né? Então realmente agora fechou. O STF pode ser proclamado como uma divindade, né? Já assumiu todas as atribuições. Entre os entes também, né? Entre os entes a gente pode colocar inclusive vidente, né? Porque eles tentam prever possíveis
violações ao STF, né? Então eles estão dentro da cabeça das pessoas, são videntes ali para descobrir o que as pessoas pensam, vão tramar para justamente se precaver e se resguardar, né? Resguardar o que eles chamam de a Constituição Maior, e somado aí a essa deturpação do que realmente é democracia, né? Hoje eles decidem como eles querem, ao meu prazer, as definições da democracia, tá? Tá totalmente estuprada aí a palavra, digamos assim, né? Sim, é isso mesmo. Bem, vamos com mais uma pauta aqui. Lava Jato. Operação investiga irregularidades na área de trading da Petrobras. A Polícia Federal cumpriu hoje, dia 18, 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, dentro das investigações da Operação Lava Jato. A 71ª fase, chamada de Operação Sem Limites 2, tem como foco a área de trading da Petrobras, relacionada à compra e venda de petróleo, óleos, combustíveis e derivados. As ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal em Curitiba também envolvem 2 ofícios para obtenção de dados telemáticos e bloqueio de valores, até o limite dos prejuízos identificados até o momento, em torno de 17 milhões de reais. Os 40 policiais cumprem 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, 1 em Cabo Frio e 4 em Petrópolis. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites, a 57ª fase da Lava Jato, deflagrada em dezembro de 2018. Segundo a PF, a análise do material apreendido na ocasião, além do resultado de pedidos de cooperação jurídica internacional, identificou mais pessoas que auxiliavam e integravam a organização criminosa e estruturada no sentido de lesar a Petrobras, especialmente em sua área de trading, onde são realizados negócios de compra e venda de petróleo, óleos, combustíveis e derivados, entre outros, junto a empresas estrangeiras que são destinadas às atividades comerciais da estatal. Foram identificados nas investigações vários doleiros que atuavam até 2018 no mercado paralelo de câmbio. De acordo com a PF, eles faziam a remessa de propina paga pelos intermediários no exterior para agentes públicos no Brasil. A investigação identificou titulares de contas no exterior em nome de empresas offshores. A Polícia Federal suspeita que o esquema tinha o objetivo de manter certos empregados públicos em funções estratégicas da Petrobras, como a gerência executiva de marketing e comercialização. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Essa notícia é do Diário do Poder. Então vocês vejam que a Lava Jato, né, que não tem fim, né, porque a corrupção no Brasil não tem fim, né, então cada vez ela vai se desdobrando em mais e mais fases, né, e parece também que a própria corrupção dentro da Petrobras não tem fim, né, que cada vez você vai descobrindo coisas novas. E aí eu faço a lembrança do saudoso Paulo Francis, né, que fez aí uma denúncia na época contra a presidente da Petrobras, né, e ainda acabou sendo processado e tudo aquilo, e aquilo levou a ele a um estresse emocional tão forte, né, que dizem que foi algo que contribuiu muito para ele vir a falecer, né, mais cedo, né, do que deveria ter acontecido, né. Então, hoje está bastante confirmado aí os problemas gravíssimos que haviam dentro da Petrobras, né. Eu só não sou a favor de vender a Petrobras ontem, porque eu sei que é a China que vai comprar. Exatamente, muito bem lembrado. Eu só tenho essa. A minha única restrição com relação à privatização da Petrobras é essa. Assim, é a China que vai comprar? É a Rússia que vai comprar? Aí eu não quero. Aí deixa como tá. Né? Agora, se tiver algum tipo de restrição em relação à compra por parte de países não democráticos, né? Ai, meu filho, aí tem que vender esse dinossauro ontem mesmo. Não é possível que o Brasil ainda tenha esse fetiche, como já dizia o Roberto Campos, né? Roberto Campos chamava isso, é um fetiche em cima de commodity. Né? Em cima da propriedade de exploração de uma commodity. O petróleo nunca vai deixar de ser nosso
enquanto nós tivemos o domínio jurídico em cima dele. O que eu quero dizer com isso? A empresa privada... Daqui a pouquinho ele Então, volta. mas ele já tinha informado, inclusive, que poderia cair. Mas o que o Ítalo estava falando ali é extremamente importante a gente ressaltar, porque a gente está passando por uma situação agora extremamente delicada, né, Ítalo? Estava amarrando aqui tuas informações. Eu só entrei de volta para dizer o seguinte, eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, me deem 3 minutinhos, aí eu volto através do computador mesmo, tá bom? Eu achei uma webcam aqui perdida, eu vou tentar usar ela para fazer a live aqui. Só um segundo. Beleza, Ítalo. A gente tá te esperando aí. Valeu. Mas, voltando então falando dessa questão aí do petróleo e da Petrobras aqui no Brasil, é uma história que é antiga, né? Essa questão, os slogans que foi sempre propagado o petróleo é nosso, o Brasil é nosso, e dentro disso é essa tentativa total de estatização, né? Mas uma das coisas mais interessantes seria, de fato, a abertura do mercado. Só que, obviamente, como o Ítalo acabou de citar, a gente está passando por uma situação atual extremamente delicada, em que fica muito favorável para comércios como a China saindo comprando tudo no Brasil, né? Então, realmente, a gente vai perder, inclusive, a definição sobre o slogan do Brasil é nosso, né? Vai ser Made in China, né? Made in China. Aí realmente não funciona. Exatamente. E a questão aqui é porque não há... a gente está numa situação tão complexa que se você pensar assim, não, vamos vender para ter o livre mercado. Só que você não tem o livre mercado. A gente está tendo basicamente um monopólio chinês. Né? Todos esses acordos, por exemplo, o Dória falou, vamos privatizar as estatais do estado de São Paulo, mas vai privatizar para vender para a China. Então você não privatizou de verdade, porque todas as empresas chinesas são braços do Partido Comunista Chinês. Então você só está trocando um estado pelo outro. E que na verdade é muito pior, porque agora você está com a interferência de um país estrangeiro que vai colocar ali não os interesses de lucro, né? Porque uma empresa privada, mesmo que fosse uma empresa estrangeira, ela tem o interesse o quê? De ter o lucro, né? Aí vai gerar emprego, vai gerar lucro, vai gerar dinheiro para o país que ela está. Agora, como é uma empresa estatal, a preocupação dela não é lucro. A preocupação dela é favorecer os interesses do Partido Comunista Chinês. É isso que vocês têm que entender. Todas essas empresas, né, que produzem celulares, né, a própria Huawei, todas as empresas chinesas, elas não têm a lógica do livre mercado. Elas nunca vão seguir a lógica do livre mercado. Por que você acha que os produtos chineses são tão baratos? Não é só por causa da própria mão de obra, né, que é praticamente uma mão de obra escrava. Mas é porque eles não seguem a linha do livre mercado. Eles não vão falir. Eles têm dinheiro do Partido Comunista injetado, que vai manter a qualquer custo aquelas empresas. Então elas podem oferecer um preço muito abaixo do preço de mercado, atrai os consumidores, né? Vai todo mundo ali comprar porque está mais barato. Aqueles outros competidores, que realmente são empresas privadas, não podem vender aquele preço, porque senão vão falir. Não estão recebendo dinheirinho do Partido Comunista Chinês. Então você falha os competidores e aí você cria um monopólio de empresas chinesas, né? E aí o Partido Comunista Chinês domina a economia mundial. Isso é um esquema muito simples, mas que ele já tem usado há algumas décadas para dominar a economia mundial e tem funcionado. Tem funcionado. O deputado Márcio Labre comentou aqui ontem, né, de não comprar produtos de empresas chinesas, né, para a gente já ir mudando um pouco esse cenário. Agora, Renata, teve uma operação da Polícia Federal aí no Pará, não foi isso? Eu vou falar aqui agora dessa notícia. Eu acho que ela travou ali um pouquinho. Mas de qualquer jeito eu vou ler aqui a notícia e de repente ela volta. Polícia Federal nas ruas. Operação investiga contrato de 73 milhões de reais em cestas básicas compradas pelo governo do Pará. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 18, a Operação Solércia, com o objetivo de cumprir 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e São Paulo. A operação tem por finalidade apurar eventuais fraudes no contrato celebrado pelo governo do estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação,
cujo objeto era a aquisição de cestas de alimentação escolar para toda a rede estadual de ensino como medida de enfrentamento à pandemia do Covid-19. O valor do contrato era de R$ 73.928.000, né? Basicamente 74 milhões de reais, denunciado em primeira mão pelo portal Roma News. As medidas de busca e apreensão foram solicitadas pela Polícia Federal e determinadas pelo desembargador Cândido Arthur Medeiros Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. As buscas foram realizadas nas sedes das empresas utilizadas nas supostas fraudes no setor de licitações da Secretaria de Educação no Hospital Regional de Salinas e nas residências de pessoas envolvidas na apuração. Durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu indícios da existência de várias empresas, incluindo a empresa vencedora do contrato das cestas básicas, que estavam em nome de interpostas pessoas, mas pertenciam de fato a empresários que são proprietários de uma grande rede de supermercado e magazine no estado do Pará. A investigação apurou que as empresas estavam em nomes de terceiros desde o momento que foram constituídas e realizaram vários contratos com o governo do estado do Pará, sagrando-se vencedoras em vários certames licitatórios, especialmente na área da saúde e, mais especificamente, em contratos celebrados com o Hospital Regional de Salinópolis. Renata, situação complexa aí, hein? Exato, não tá fácil aqui não, tá? A situação ela tá bem complicada. Já são mais de 15 tipos de denúncias de superfaturamento, né, nesse período agora de pandemia. Essa questão exata das cestas básicas, ela foi inclusive uma das primeiras denúncias que foram feitas aqui no estado do Pará, tá? Se eu não me engano, a cesta ela tenha sido comprada em torno de 153 ou foi 157 reais cada cesta básica. Obviamente, né, calculamos, nós fizemos uma pesquisa básica aqui e uma cesta básica dessa ela sairia em média 50 reais, né, se fosse por cima o preço. Ou seja, estava claro o superfaturamento sobre elas. Isso é um caso de já cerca de 2, 3 meses, foi logo no início, né, dos processos de licitação. Inclusive, assim que estourou essa denúncia pelo Brasil inteiro, relacionadas às cestas básicas aqui no estado do Pará, o governador ele tentou se pronunciar, dizendo que ia abrir para pequenos comerciantes, que eles pudessem oferecer as cestas básicas, ou seja, tentou remediar o irremediável, né? Quando eles viram que, obviamente, a sociedade, a população estaria atenta e tudo isso seria transmitido para o Ministério Público, obviamente eles tentaram de alguma maneira abafar. Mas a situação aqui é realmente gravíssima. Já é a segunda vez, inclusive, que a Polícia Federal ela entra com um processo de mandado de busca e apreensão para poder checar todo esse material aqui nas instituições aqui do estado do Pará. Da última vez ela veio na casa, inclusive, do governador, com outras denúncias. E aqui, digamos, a gente só está ticando, né? Está marcando. Todas as denúncias que já foram feitas, a gente vai estar acompanhando uma a uma e mostrando aqui para a população brasileira, para todo mundo que acompanha aqui nas redes sociais, inclusive nas mídias alternativas ou mídias como conseguem fazer algum tipo de oposição como o Roma News, a verdade do que realmente está acontecendo aqui. Isso é verdade. 73 milhões, de fato, foram enviados para a compra de cestas básicas, ou seja, realmente eles não estão preocupados aqui com a educação, não estão preocupados com a saúde da população, eles estão realmente preocupados com quanto vai ser enviado para as próximas eleições, que estão aqui, né, às vésperas as candidaturas a vereadores e prefeitos aqui no estado do Pará, e preocupados principalmente com o dinheiro que vai entrar dentro do próprio bolso. Que entrou ali um vídeo sem querer. Então, Renato, só para deixar claro aqui para o pessoal, né? Não sei se você tem um valor exato assim. Quanto que foi pago por cesta básica pelo governo? Se eu não me engano, foi em torno, ou foi R$153, ou foi R$157 cada cesta básica. Ou seja, eu quero perguntar para vocês se vocês conseguem achar um lugar que venda uma cesta básica a R$157. Obviamente que eles vão tentar utilizar como justificativa o quê?
Não, é porque a gente precisou comprar com urgência, né? Uma grande quantidade demandaria um valor fora do normal, que é o que qualquer político tenta usar como justificativa. Mas aí, ao contrário, você comprando em grande quantidade, você utilizando 73 bilhões para compra de alimento para as pessoas. Inclusive, essa semana, a ministra Damares, ela veio para cá, veio para a Ilha do Marajó, conseguiu com vários empresários, ou seja, trouxe patrocinado de empresários de empresas brasileiras, ou seja, não foi nem recurso do governo federal, não se utilizou milhões para a compra de alimento. Eles trouxeram para cá essa semana 16 mil cestas básicas para a Ilha do Marajó. Então, vocês conseguem entender a diferença do que realmente é uma política que tem um compromisso de trazer algum benefício de alimentos ou social em um momento de dificuldade, e um governo que quer utilizar isso como justificativa para recursos para campanhas eleitorais ou para fins políticos. Isso é completamente diferente. Ou seja, você teve aí, né, uma compra em grande quantidade, né, 74 mil, quase 74 milhões de reais, é uma quantidade imensa, né, de produtos. E que que o governo gastou R$150, em média, né, uma média aí de R$150 por cesta básica, e você falou que se você for ao supermercado e comprar os produtos que compunham a cesta básica, você gastaria em média R$50, é isso? Isso. Nós pesquisamos aqui, inclusive, mais ou menos a mesma composição do que seria oferecido na cesta básica, daria em torno de R$50. Exato. Isso sem o desconto de quando você compra em grande quantidade. Né? Então, o governo comprando a mesma cesta básica, que custa R$50, para quem faz a compra no supermercado, ele gastaria muito menos de R$50 por cesta básica. E, na verdade, ele está dizendo que gastou R$150, ou seja, 3 vezes mais o valor do que valeria uma compra em qualquer supermercado. Né? Então, você veja aí, isso é um sinal claríssimo, né, de superfaturamento. Não dá tem que querer chamar o outro de burro, né? Falar que não tem nada demais aí. Ítalo, voltou, Ítalo? Eu acho que voltei. Vamos ver por quanto tempo eu fico, né? Voltou pra ficar, né? Eu voltei pra ficar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Comigo é sempre assim, são 6 anos caindo, não é agora que eu vou romper a tradição. Mas, afinal, nós somos conservadores, né, então? Somos conservadores, a gente mantém as coisas que a gente costuma fazer. Tem que manter a tradição. Manter a tradição, justamente. Ítalo, a Alerj, né, ela começou a análise de denúncia do pedido de impeachment do Witzel. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vai elaborar parecer sobre o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, tem o primeiro encontro nesta quinta-feira, dia 18. A reunião para instalação, marcada para as 13 horas, será presencial, de acordo com a assessoria da Alerj. Na reunião serão definidos os nomes do presidente, relator e outras funções, né, da comissão especial que analisa o impeachment do Witzel, que é composta por 25 deputados. Em seguida, uma cópia do processo será encaminhada ao governador, que terá um prazo de 10 sessões legislativas para apresentar a defesa. O pedido de impeachment aceito pelo plenário foi o dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB, que acusam Witzel de crime de responsabilidade. Entre os argumentos estão improbidade administrativa pelo mau uso do dinheiro público, conforme despacho do STJ na Operação Placebo, e os fatos ligados à Operação Favorito, que apura desvios em contratos na área da saúde envolvendo organizações sociais. Ítalo teve lá, né, Ítalo, lá na época das manifestações no Rio de Janeiro, e inclusive foi quase um procurado lá, né? Quase não, eu estava procurado. A informação que eu recebi, né, que foi passada por mim, eu estava indo para carreata, uma das últimas que aconteceu, era de que a PM estava com a minha foto e o meu nome procurando de carro em carro, né? Provavelmente para me fichar, para me prender e me fichar como um dos organizadores de uma carreata. Olha que crime terrível e hediondo eu estaria cometendo.
né? Eu estaria organizando uma carreata contra o lockdown do Wilson Witzel. Isso já seria contra o lockdown, né? A própria organização. Então, o lockdown é o único tipo de lei onde é proibido você protestar contra ela. Ela, por definição, ela já proíbe até mesmo que você proteste contra o próprio lockdown. Né? Exatamente. Assim, é óbvio que esse tipo de lógica circular numa lei anula a lei. Anula a lei. A lei não, nenhuma lei pode ter no seu corpo, né, também um dispositivo que impeça que ela seja colocada em discussão. Né? Isso é próprio tudo que se entende por processo legislativo no Ocidente, né, exclui esse tipo de lógica. Não tem como você fazer isso. Né? Então, assim, mas é óbvio, né? O pessoal lá tá pouco se lixando, né? E a PM estava lá realmente me procurando, né? Muitos PMs constrangidos do que estavam tentando fazer, tá? Muitos constrangidos, outros nem tanto. A verdade é essa. Infelizmente, essa é a realidade do Rio de Janeiro. Agora, sobre o processo de impeachment do Wilson Witzel, agora é água morra abaixo, meu filho. Não tem como segurar mais. Né? Se até a base do governo, né, a suposta base do governo, já está começando a perceber que vai ficar ruim para eles apoiar o Wilson Witzel, né, a tendência é realmente que Eu caí de novo? Não, tá aqui, normal. Tudo normal. Eu a imagem travar, falei assim, não, pronto, caí de novo. Não, tá tudo normal, pode falar aí. Tá bom. Então, até a base do governo tava indo água morra abaixo, tá indo para fora do apoio para do governo e apoiando a abertura de um processo de impeachment, aí não tem o que fazer, meu filho. Aí não tem mais o que fazer. Né? Pois é. Não, tudo indica aí que realmente o impeachment do Witzel vai seguir adiante, né? Ou seja, provavelmente vai acontecer, né? E um forte indicador é que os próprios deputados da base dele, né? Os próprios deputados do PSC votaram a favor do pedido de impeachment, né? Do recebimento do pedido de impeachment. De 69 deputados estaduais presentes, 69 votaram a favor da abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Então é basicamente aí algo fato consumado, né? Partido Novo se une a partidos de esquerda e cria um conselho político anti-Bolsonaro. Nesta segunda-feira, o movimento Direito Já, Fórum da Democracia, formado por 14 partidos políticos, instalou um conselho político anti-Bolsonaro, que será coordenado pelo sociólogo e líder da ala tucana Esquerda pra Valer. Esquerda pra Valer. Fernando Guimarães. O primeiro evento do grupo já está marcado. Será no Maranhão e terá como alvo o ministro Abraham Weintraub, que, de acordo com Guimarães, dirige o ministério ideologicamente, o que seria inaceitável, né? Então eles já criaram o grupo e já selecionaram um alvo. Integrantes do grupo dizem que o governo Bolsonaro é autoritário e a função do conselho é de articular uma frente democrática para evitar o risco de continuidade do governo Bolsonaro. Entre os participantes do grupo estão Vinícius Poit, do Novo, Eduardo Suplicy, do PT, José Luiz Pena, do PV, além de representantes do PSD, Solidariedade, MDB e outros partidos de esquerda. Líderes do grupo de esquerda apontam o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, como presidenciável para as eleições de 2022, ou vice em uma chapa com o PT. Em vídeo em rede social, o deputado Vinícius Poit, do Novo, diz que participou do evento muito rapidamente e negou que faz parte deste grupo criado para fazer frente oposição a Bolsonaro. Notícia do Estadão. Começaram mal, né? Já começaram com um dos membros
recusando a sua presença ali, né? Já começaram assim, com uma negação constrangida. Exatamente. Não, não tem nada a ver com isso. Eu só Agora, dei... puta merda. O Partido Novo, tome tento, filho. Sabe? Olha, é ruim você ver gente até com certo. Vitor deu uma travadinha ali, mas eu acho que daqui a pouco normaliza. Né? Mas assim, o que é muito ridículo nessa situação é que eles criaram um conselho para ir contra o risco de continuidade do governo Bolsonaro. E o autoritário é o Bolsonaro. Né? Vocês vejam o nível de insanidade dessas pessoas. Bolsonaro foi democraticamente eleito, tá? Em eleições. E aí a continuidade do seu governo é um risco. E tem que criar um conselho para derrubar. Ou seja, basicamente o que estão dizendo é o seguinte: olha, nós estamos conspirando para derrubar o executivo. Nós estamos conspirando para derrubar um governo democraticamente eleito. Eles, obviamente, eles tentam modificar a formação, a opinião das pessoas, utilizando ou acusando aqueles que pensam o contrário deles, do que eles realmente estão fazendo, né? Então, aqui a terminologia que tem que ser utilizada quando você ouvir esse tipo de notícia ou ouvir esse tipo de informação é exatamente essa. O que eles estão tentando fazer realmente, eles estão com medo muito grande, essa é a realidade. São poucos, né, mas são barulhentos os apoiadores do Bolsonaro, né, digamos assim, as pessoas que estão de linha de frente, mas eles sabem que o Bolsonaro, inclusive, falou sobre isso, ele tem informações de que ele ganhou em primeiro turno, ou seja, não são somente 57 milhões de brasileiros que votaram nele nas últimas eleições, e eles sabem disso, eles têm informação disso, e eles têm muito medo, porque existe uma diferença muito grande com o trabalho que eles tentam fazer, né, utilizando a grande mídia, tentar derrubar o que é sendo feito pelas redes sociais, né? Então, eles tentam fazer esse tipo de reunião, eles negam aquilo que eles mesmos fazem, ou seja, uma lambança tão, tão grande que eles não conseguem mais encontrar uma ponta que justifique os atos deles, que são realmente atos antidemocráticos. Esses sim são atos antidemocráticos, são atos autoritários, né? E quando a gente vê que vários pseudo-setores, né, políticos estão se unindo contra uma representatividade expressiva e legítima que foi a escolha do presidente da República pelo Bolsonaro, coisa que não aconteceu, por exemplo, com os ministros do STF, não são escolhidos pelo povo, e isso causa um medo muito grande, porque eles estão começando a ver que a população brasileira ela acordou e as redes sociais elas estão fazendo uma frente muito grande contra as mídias. Não é à toa o trabalho que é feito aqui pelo Terça Livre. Se as pessoas elas dão prioridade a assistir um canal como o Terça Livre, a assistir a CNN, por exemplo, que fez o maior esforço para estar aqui no Brasil, que quer ser considerada uma mídia, né? Uma grande mídia internacional, eles temem isso. Então, realmente, a gente tem que utilizar as palavras corretas. Os autoritários são eles, sim. Os antidemocráticos são eles, sim. Né? E isso não tem a ver com dar uma opinião ou falar sobre uma representatividade de quem apoia o governo Bolsonaro. A gente está aqui para apoiar o Brasil. É um compromisso real com essa necessidade que existe de tentar desfazer, dia após dia, notícia após notícia, as mentiras que são contadas por essas pessoas que se dizem verdadeiros democratas. Na verdade, são os verdadeiros, né, destruidores da pátria. Exatamente. Não, se tem alguém, tá? Se tem alguém nesse momento que está respeitando a Constituição, né? Seguindo a harmonia dos poderes, é o Bolsonaro. Ele é taxado de autoritário, de ditador, mas se tem um governo, né, se algum executivo na história desse país zelou mais pela Constituição, pelas leis, pela harmonia dos poderes, é o próprio governo Bolsonaro, que até mesmo ações aí absurdas emanadas de outros poderes, ele respeitou. Agora, criar um conselho para derrubar um presidente democraticamente eleito.
Como que a continuidade de um governo democraticamente eleito pode ser um risco se a maioria do Brasil, né, a maioria do povo brasileiro votou nesse presidente? O que, sabe, é uma insanidade tão grande, né, um cinismo tão grande, que a gente precisa acordar, a gente precisa perceber o seguinte: estão conspirando contra o governo federal à luz do dia. A plena luz do dia. Tá? A pessoa não tem nem mais vergonha. Sabe? Não tentam mais nem fazer escondido. Ítalo, você tem... Preocupação maior, eu acho que a preocupação maior seria, né, responder a pergunta, não é? Para quem exatamente o Bolsonaro é uma ameaça? A ameaça principal o maior questionamento é esse. A ameaça do presidente Bolsonaro, ele não é para o povo. A ameaça que eles tanto falam, eles acabam, né, trazendo somente metade da informação que eles querem passar, né? Eles tentam omitir a outra parte. A ameaça causada realmente pelo governo Bolsonaro, que a gente está vendo aí, por essa equipe competente de ministros, por esse braço gigante do povo brasileiro nas ruas, é exatamente a ameaça a esse establishment, a esse sistema corrupto que está sendo exposto através de operações como a Lava Jato, por exemplo, né? Ao bom exercício da Polícia Federal aí nas investigações dos estados contra esses governadores e expondo realmente a lambança que estava sendo feita em instituições públicas como a Petrobras, por exemplo. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Então, a quem realmente causa medo ou causa mal-estar o governo Bolsonaro? Ao sistema corrupto que eles querem que permaneça no poder. Essa é a verdade. Exatamente. Ítalo, você estava falando lá na hora, mas deu uma caída. Agora o problema é o Ericast, que o rendezvous aqui tá travando para mim. Enfim, vamos tentar. Vamos fazer o nosso melhor. Eu até perdi do que eu tava falando mesmo? Você quer que eu retome? A gente estava falando da questão do Partido Novo. Sim. Se uniu com a questão eu só vou fazer nasceu velho. Nasceu velho, né? Eu só vou fazer uma correção, gente, uma correção, uma retificação, né? Que eu falei assim que o impeachment do Witzel é água morro abaixo, né? Infelizmente, ainda não é assim. Nós temos aí muita vantagem, a coisa tem que ir por esse caminho mesmo, né? Só que, vou ler aqui uma coisa que o Alan Lopes, lá do Rio de Janeiro, passou aqui para mim, né, um esclarecimento sobre como é que é o processo de impeachment no Estado, tá? Ele diz o seguinte: na esfera estadual, a comissão é formada por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. O presidente do TJ do Rio terá direito a voto no caso de empate. Precisamos continuar a pressão. Diferente do impeachment de Collor e Dilma, que só depende do legislativo, na esfera estadual do Rio, os votos são divididos entre os 5, né, entre os 5 deputados e 5 desembargadores, e o presidente do TJ define caso haja empate. Isso pode ser uma saída para Witzel, uma vez que ele foi juiz. Ele tem o judiciário do RJ nas mãos. Então, assim, a gente tem que ver aí, né, quais são esses 5 desembargadores que vão compor essa comissão que depois vai votar para ver se o Witzel sai ou não. Pois é, esse final aí eu acho que é o mais complicado, porque o Witzel tem o seu histórico de juiz, né? E aí a gente sabe que pode ter muita gente aí com essa relação mais estreita ao Witzel, e existe essa comissão que é composta por 5 ministros, né? Uhum. 5 ministros do tribunal, de fato, e por isso que a gente não pode arredar, né? Por isso que a gente tem que todos os dias falar disso, porque às vezes até as pessoas podem ficar um pouco assim, já cheias com isso, né? Ah, mas o Witzel já tá morto, o Witzel já foi, a gente não precisa ficar insistindo. Não, a gente tem que ficar falando disso para que as pessoas que sejam aí as responsáveis pela votação saibam que o povo está atento, que as pessoas estão de olho, que as pessoas estão aí esperando ansiosamente que seja feita justiça com o povo do Rio de Janeiro, né? Então, é importante você ter lembrado isso, o Ítalo. Mas você tinha mais alguma coisa a falar aí dessa questão do Partido Novo, esses partidos de esquerda que dizem que fizeram um conselho, né? Conselho... Não, porque... bom, o Van Traub já saiu já, né?
Pois é. Foi exilado porque está sendo perseguido aqui. Quem não percebeu isso, quem acha que o Bolsonaro entregou o Weintraub, não entendeu não entendeu a gravidade do que está acontecendo. Né? Ele, pelo contrário, ele protegeu o Weintraub com essa ação. Né? Mas em todo caso, né, eu queria saber exatamente, alguém devia perguntar, né, para algum desses deputados aí, esses sociólogos, né, como é que você faz para dirigir um ministério sem aderir a nenhuma ideologia? Né? Sem aderir, porque pelo contrário, você venceu as eleições para aplicar a ideologia que venceu, ou não é? Exato. Ou só funciona quando são eles no poder? Então, é sempre essa conversa, é sempre essa tentativa de colocar aí uma guerra assimétrica, né? Não, porque quando eu coloco, quando eu venço as eleições, aí eu posso colocar a ideologia. A ideia por trás deles é o seguinte, né? Estão querendo dizer o seguinte para você, que esquerdismo não é ideologia. Esquerdismo é algo científico. É isso, por trás dessa mentalidade toda, é isso que está gerando aí. Esquerdismo é algo científico. Então, quando eu falo que não, nós precisamos ter aí a defesa do aborto, ou a defesa do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a defesa, enfim, né? Toda essa aparelhagem ideológica que acontecia na época de Dilma e de Lula, né? Tudo isso, na verdade, é uma obediência à ciência. Né? A gente sabe que não é, mas a conversa por trás é essa. Max, antes de você partir para a próxima pauta, eu queria dar 5 minutinhos que eu queria dar um recado aqui, por favor. Claro. É o seguinte, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou fazer um desabafo, na verdade, até peço licença aí para os dois, vou fazer um pequeno desabafo aqui. Na manhã de ontem eu recebi uma notícia muito triste. Eu perdi um parente meu vítima de Covid. Tá? O diagnóstico foi feito, etc. Eu não vou, em respeito à família próxima dele, eu não vou entrar em detalhes a respeito de idade, comorbidades, né? E nem qual é a proximidade dele comigo. Tá? O fato é que uma pessoa morreu, uma pessoa da minha família morreu, né, e estava diagnosticado, estava com complicações devido, né, ao coronavírus. A única coisa que eu digo é o seguinte, dessa experiência, o que eu sempre venho falando não mudou. Ou seja, que isso é uma doença que existe, né, que pessoas com comorbidades, pessoas de risco, etc., precisam se resguardar, precisam se cuidar, deveriam se cuidar, né? Mas que pessoas saudáveis, pessoas que têm, enfim, que têm jovens, não tem comorbidades, etc., essas pessoas deveriam ter o direito, não é o dever, não, o direito de escolher quais riscos vão correr. Né? Ninguém aqui diz que por conta dos acidentes de trânsito a gente tem que proibir os carros. As pessoas sabem qual é o risco a hora que sobe no carro e aceitam correr esse risco, e ninguém tem o direito de dizer para elas, não, você tem que ficar em casa, você tem que ir a pé de Rio Claro para São Paulo, porque carro é muito perigoso. Ninguém tem o direito de fazer isso com essas pessoas. A pessoa tem o direito de escolher qual risco vai correr. Tá certo? Ninguém pode dizer para um pai de família que risco ele vai correr, que risco ele pode ou não correr na defesa do pão do filho dele. Ninguém pode dizer isso. Isso que eu sempre falei, eu reitero aqui, independente do que aconteceu com a minha família, que foi uma tristeza, mas é uma coisa que, infelizmente, né, acontece. Agora, tem muita gente que ainda está usando essa história daquele vídeo que a gente gravou há uns meses atrás, onde a gente estava brincando no nosso estúdio, né? E o Alan fala aquela frase, corona é o caralho, né? Olha, tenha um pouco de decência para perceber que nós não estamos ali fazendo nenhum tipo de alusão às vítimas reais do corona.
Nós estamos o tempo todo falando aqui no Terça Livre, nós nunca falamos das vítimas reais do corona. O que nós falamos aqui é da histeria que se criou, que vai aumentar a desnutrição infantil, que só esse ano vai causar 72 mil mortes a mais de crianças até 1 ano de idade. Estimativas, estudos a respeito da queda do PIB, né, a provável queda do PIB, que aumentou o número de suicídios aqui no Brasil, que aumentou o número de crises psíquicas aqui no Brasil. E é claro que nesse contexto a gente fez um momento de descontração, porque a gente está falando justamente desse abatimento dos espíritos que ocorre no Brasil. Usar aquele videozinho, como fizeram Arthur Duval, como fizeram Danilo Gentili, como fizeram, agora não sei se Nando Moura fez, mas se não fez vai fazer também, porque eu conheço a índole, a laia. Usar aquele videozinho para espezinhar na morte do meu parente é coisa de gente que vendeu a alma. Eu fiz uma postagem sobre isso, pedindo orações no meu Facebook, e apareceu várias pessoas dando a reação haha ali. Isso sim é deboche, a morte das pessoas. Não uma brincadeira que a gente fez aqui, sem citar nenhum tipo de morte, sem falar da mortalidade, que existe sim. Estamos falando sempre da histeria por trás do coronavírus como fenômeno social, tá certo? Então, Danilo Gentili, Arthur Duval, isso é coisa de quem já vendeu a alma. Eu tenho vergonha de vocês, sinceramente, e tenho vergonha de quem acredita em vocês. Muito bem, dado o recado aí, fica também meus sentimentos aí, Ítalo, para você. Obrigado. E família. Os sentimentos também, Ítalo, para você. Obrigado. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco, no nosso segundo bloco aí, o jornalista Alan dos Santos vai estar aqui na bancada comentando as principais notícias do dia, né? Então você não saia daí, né? Você espera que daqui a pouco o jornalista Alan dos Santos vai estar aqui na bancada comentando as principais notícias do dia, principalmente a notícia principal, né, de hoje. Mas antes da gente ir para os comerciais, vamos aqui para mais uma pauta, né? Mais uma pauta. Os Estados Unidos discutem fundo para infraestrutura do 5G no Brasil. Os Estados Unidos, por meio da International Development Financial Corporation, DFC, né? Seria, numa tradução livre, a Corporação de Desenvolvimento Financeira Internacional, discutem a criação de um fundo financeiro para subsidiar a venda de equipamentos da Ericsson e da Nokia para infraestruturas da rede 5G no Brasil. A informação foi revelada em entrevista do embaixador norte-americano Todd Chapman na última quinta-feira. Já houve algumas conversas no Brasil, inclusive com a minha participação, e isso também está acontecendo em outras partes do mundo. Não é só no Brasil que queremos trabalhar com a Ericsson e a Nokia, afirmou Chapman. O embaixador argumenta que leis em vigor na China obrigam empresas privadas a entregar informações a autoridades governamentais. Ele diz que países como Dinamarca e Austrália já baniram a gigante de tecnologia chinesa e ressalta que a escolha das nações sobre o uso dos equipamentos da Huawei pode afetar o clima de investimentos local. Tudo isso tem impacto no clima de investimentos do país, disse Chapman. As empresas levam em conta as leis da propriedade intelectual e também as leis de proteção de dados. Tudo isso tem um impacto econômico no futuro do país. Apesar da pressão dos Estados Unidos, nem todos os países aliados aderiram ao banimento da empresa de tecnologia chinesa. No Reino Unido e na Alemanha, autoridades permitiram a operação da Huawei com restrições. Ítalo, nós, modéstia à parte, nós fomos um dos primeiros a aventar essa questão, né? A falar que a Huawei não é uma empresa privada e que existe ali um backdoor. Todas as informações, né,
que os equipamentos da Huawei têm acesso, no fundo, acabam indo, né, para o Partido Comunista Chinês. Ou seja, o Partido Comunista Chinês tem acesso a todas as informações, né? Então nós batemos nisso quando lá no início começaram, né, o ministro Pontes, né, o Mourão, falando do 5G no Brasil através da Huawei, né? O Alan falou muito também, tivemos algumas lives sobre isso, né, alertando esse perigo. E agora aqui, né, estão os frutos da nossa denúncia, né? O Brasil agora se virando para os Estados Unidos para conseguir aí ter tecnologia 5G sem depender da Huawei, dessa empresa chinesa, que na verdade é uma empresa do Partido Comunista Chinês. Pois é, né? Pois é. Não existem empresas privadas na China, Exato. né? Quem acha o contrário, confunde a letra da lei com fato, né? Não adianta nada a empresa ser legalmente privada, ela ser descrita como privada, se ela está sujeita, na prática, toda a sua estrutura está sujeita aos ditames do Partido Comunista. Não adianta nada você ter legalmente isso, você confunde a lei com o fato, né? A lei não tem poder de criar um fato. Quem tem poder de criar um fato são as estruturas de poder, né? A estrutura de poder é simples. Todas as empresas chinesas, elas são criadas para servir um propósito dentro da geopolítica chinesa. Então, qualquer empresa chinesa, privada que seja, qualquer empresa com capital chinês, vai ser uma empresa do Partido Comunista Chinês. Ponto. A Huawei não é diferente. Exatamente. É simples, até simples, eu nem sei, nem tem tanto assim para comentar, né? É simples, a Huawei é uma empresa do Partido Comunista Chinês, com todas as implicações que isso traz. Exatamente. Mas há o que se comemorar também com essa vinda da rede 5G para o Brasil, né? Que, por exemplo, falando aqui do estado do Pará, São Paulo, regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem umas rede de internet, digamos, de uma maneira geral mesmo, muito mais tranquilo. Olha só, a gente está num país em que você está aí e a internet fica caindo o tempo inteiro. Aqui a gente tem uma dificuldade de ter empresas que consigam dar para a população uma internet de qualidade, né? A gente tem uma rede 5G e esse suporte vindo dos Estados Unidos aí, trazendo uma qualidade muito maior, e isso é só uma questão indireta, porque o fator principal, que é o mais preocupante, digamos, para partido chinês, ou para essa interferência de empresas chinesas no Brasil, né, que fazem oposição a empresas como a Ericsson, a Nokia, que podem trazer essa rede 5G para o Brasil com os Estados Unidos, é que isso vai trazer muito mais liberdade para as pessoas, né? Quanto mais pessoas tenham acesso a uma internet, uma rede 5G, por exemplo, de qualidade no Brasil, maior o acesso à informação, né? Exatamente. Pois é. É uma boa notícia porque, assim, o 5G, né, eu sei que tem muita gente que tem medo da tecnologia 5G e tal, né, existem aí alguns indícios, algumas pesquisas, mas o 5G é imparável. A verdade é essa, a tecnologia ela é imparável. Vai acontecer, o 5G vai acontecer no mundo inteiro, não tem como ficar fora disso. Então, ao menos que não seja, que não nos coloquemos nas mãos do Partido Comunista Chinês, que não entreguemos todos os nossos dados de usuários, né, dados de governo, tudo, né, nas mãos do Partido Comunista Chinês, que a gente possa, pelo menos, ter um pouquinho mais de segurança em relação à privacidade desses dados. Agora, olha só, o Ítalo e Renata, né? Olha só essa notícia aqui. Depois dessa notícia a gente vai para os comerciais, mas olha só essa notícia aqui, né? A Venezuela, né? Tem gente de esquerda que até hoje quer dizer que a Venezuela está muito bem, obrigado, né? Por mais que você tenha vídeos da população na miséria, tendo que procurar comida no lixo, né? Várias pessoas, né? A saída de milhares e milhares de pessoas da Venezuela que fogem
do país, que inclusive vem para o Brasil, tá? Agora, olha só essa notícia aqui. Produção de petróleo da Venezuela retrocede a níveis de 1943, né? O que também não deve ter deixado a China nem um pouco feliz com isso. A produção de petróleo da Venezuela caiu para 570 mil barris por dia em maio, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um declínio que a coloca em níveis de mais de 7 décadas atrás e torna ainda mais sombria a perspectiva de uma economia devastada. Com um pico de produção de 3,7 milhões de barris diários em 1970, a indústria petrolífera venezuelana alcançou os níveis mais baixos desde 1943. O país, que tem o petróleo como principal produto de exportação e fonte de divisas, tinha 4 milhões de habitantes na época, contra 30 milhões atualmente. O relatório mensal da OPEP reflete um saldo de 54 mil barris por dia a menos que em abril, segundo fontes do cartel da OPEP, e 162 mil a menos, de acordo com relatórios do governo venezuelano, a organização energética. A estatal que estava entre as 5, né, a estatal petrolífera da Venezuela, que estava entre as 5 principais empresas de petróleo do mundo e que produzia 3,2 milhões de barris por dia há 12 anos, definha. Somente durante uma greve de petróleo em dezembro de 2002 e março de 2003 foram observados números inferiores a esses, né, que a gente está vendo. Então, é uma situação, né, em que um governo desse, né, uma ditadura dessa socialista, ela vai destruindo o país por inteiro, né, economicamente, comercialmente, a capacidade de produção, bem-estar de vida, o índice de desenvolvimento humano, né, das pessoas. Você vê que cada vez mais a Venezuela ela vai realmente morrendo, né? Parece que ela vai definhando mesmo, né, Renata? Né? Aquela frase clássica, né? Contra fatos não há argumentos. Eles podem tentar falar que não está realmente passando por um processo cada vez mais regresso, digamos assim, né? Porque a gente está num mundo que tanto se fala globalista, de desenvolvimento, e na verdade, é somente mais uma constatação da aplicabilidade do sistema socialista dentro da Venezuela, né? E, obviamente, a gente consegue, basta uma pesquisada simples nas redes sociais, no Google, na internet, que você vai ver quão degradada está a situação dentro da Venezuela, a fome que as pessoas passam, e o reflexo econômico, né? As pessoas, inclusive, elas brigaram bastante com o Bolsonaro, com quem apoia o governo Bolsonaro, falando de como é danoso o aspecto, né, da interferência e do prejuízo econômico que está acontecendo agora no mundo inteiro. O aspecto econômico dentro de um país, ele interfere diretamente na qualidade de vida da população. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma notícia como essa, da redução da produção de petróleo, que é um dos elementos principais de exportação da Venezuela, a gente vê que o nível de gravidade que está passando a população de uma maneira geral, né? Exatamente. Pessoal, nós vamos por um rápido intervalo comercial. Não sai daí. Já já a gente volta. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses
esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da manhã, né? Eu conversei agora aqui rapidinho com o Alan, né? Infelizmente ele não vai poder estar na bancada aqui agora, como eu tinha dito. Por quê? Porque ele está resolvendo agora com os advogados dele. Parece que eles estão conseguindo uma redesignação da oitiva, né? O que isso quer dizer? Ele tinha recebido uma intimação para ter que depor hoje, tá? Depor hoje sobre esse outro inquérito aí, o inquérito 4828, dessa segunda busca e apreensão que aconteceu na terça-feira, né? Então, em princípio, o depoimento estaria marcado para hoje, só que, como sempre, né, os advogados não estão conseguindo ter acesso aos autos e ele não vai depor se não tiver acesso aos autos, porque, claro, senão você perde o seu direito de ampla defesa, né? Então, isso ainda está sendo averiguado, ele está lá resolvendo isso com os advogados, mas parece que vão conseguir sim adiar esse depoimento para o dia 23, né? Possivelmente. Mas provavelmente no boletim da noite a gente vai ter informações mais precisas sobre isso, né? Mas então, hoje as pessoas amanheceram, né, com aí a notícia de que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em Atibaia, São Paulo. Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 18. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Vassef, advogado de Flávio Bolsonaro, e foi levado para a unidade da Polícia Civil no centro da capital paulista. Ele passou pelo Instituto Médico Legal e foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Depois deve ir para o Rio. Policial militar aposentado, Queiroz movimentou 1,2 milhão de reais em sua conta de maneira considerada atípica, segundo o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Queiroz porque encontrou provas com elementos necessários para uma prisão preventiva. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava delinquindo, estava fugindo e interferindo na coleta de provas, segundo afirmado pelas investigações. De acordo com o G1 no Rio, a Polícia Civil também fez buscas em um imóvel que consta que na verdade depois ele veio dizer que não constava, né? Não constava nas relações de bens do presidente Bolsonaro em Bento Ribeiro, né? Eles depois se retificaram, né? Na verdade, teria sido uma casa próxima ali da onde seria a casa que realmente consta na relação de bens do presidente Bolsonaro, né? Então a Polícia Civil fez aí uma busca no imóvel, mas não constava na relação de bens do presidente Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro no Twitter afirmou o seguinte: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto.
né? Então essa foi a fala do Flávio Bolsonaro no Twitter, né? E assim, é uma coisa que ainda vai ter que ser investigada, né? A gente precisa ver quais são os indícios de crimes que estariam sendo ditos, né? Possibilidade de perseguição política existe? Bem, existe, né? Seria uma ingenuidade você achar que não, visto o que tem acontecido com os próprios apoiadores de Bolsonaro nesse ano, né? Toda essa perseguição, 2 buscas e apreensões, mandato de prisão, né? Intimação para depor sem direito aos autos. Então, eu acho que o mais prudente é esperar para ver se realmente vai se confirmar ou não essas acusações aí contra o Queiroz, quais são as provas, o que foi levantado. Isso aí provavelmente vai ficar claro nos próximos dias ou nas próximas semanas. Agora, o que é muito assim chocante, o que é muito patente, é o sentido de desproporção que existe, né? Você tem deputados, né, no Rio de Janeiro que tem acusações gravíssimas, que tem indícios de ligação, né, reais, né, indícios reais ali de ligação com milícia, de ligação com criminosos, e que com essas pessoas não acontece nada, né? Então você tem toda uma desproporção que é muito clara no processo do Brasil, né, o processo de justiça no nosso país. Renato, você queria comentar alguma coisa? Do Queiroz, quando a gente envolve essa situação toda, é sempre bom relembrar que tanto o presidente Bolsonaro quanto o Flávio, todos da família Bolsonaro envolvidos, sempre deixaram bem claros que o objetivo deles é que, se existe alguma situação que envolva o caso do Queiroz, que ela seja apurada, ela seja analisada e que ele seja julgado da maneira mais coerente como a justiça brasileira tem que ser feita. Ou seja, nunca houve passada de pano em nenhum momento a respeito das informações que envolvam Queiroz. Agora, obviamente, existe uma interferência muito grande da oposição, porque quase não utilizam o nome do Queiroz. Eles sempre utilizam a expressão assessor do Flávio Bolsonaro, para sempre tentar, de alguma maneira, linkar um ato que foi feito por uma pessoa específica a um representante político como o Flávio, né, que é diretamente ligado, obviamente, ao pai, que é o presidente da República. Agora, quando a gente fala sobre isso, existe outro fator importante, que é bom relembrar, né, se fala muito do caso Queiroz, e a gente tem que lembrar quem mandou matar Bolsonaro. As informações a respeito do Adélio Bispo, do celular dele, é isso que a gente quer saber. Então, se é bom lembrar do fato do Queiroz, a gente reforça que seja realmente apurado. Ao mesmo tempo que nós também queremos saber quem mandou matar o Bolsonaro. Exatamente. É uma grande desproporção, né, na justiça brasileira hoje. Você tem contra certas pessoas que você possa usar, ou seja, qualquer coisa que você puder usar contra o Bolsonaro, mesmo que indiretamente, aí vale tudo, né? Não tem Constituição, regimento interno, lei, não importa, né? Vale tudo. Agora, todo o resto não. Aí é aquela morosidade de sempre, né? E principalmente se for algo que beneficie o Bolsonaro, então aí de jeito nenhum, né? Aí vai se inventar de tudo para que não aconteça, não ocorra. O caso do Adélio é gritante, né? Alguém que tinha ali 3 celulares, 2 notebooks, depois parece que encontraram 14 mil reais em dinheiro vivo. Aí esse não, mas aí não há indício. Oi? Transferências bancárias. Pois é, né? Quatro advogados que aparecem assim no mesmo dia, né? Assim, rapidamente ali dos melhores do Brasil, né? Mas não teve nenhum cúmplice. Ele era um lobo solitário, agiu completamente sozinho, ninguém sabia de nada, ele não comentou com ninguém, né? Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo uma investigação chegar e afirmar uma coisa dessa. Uma coisa é você dizer que é inconclusivo, né? Você poderia até falar isso, olha, precisávamos ter acesso aos celulares tanto do Adélio quanto dos advogados, né? Precisávamos fazer mais diligências e não conseguimos. Com o que nós temos não dá
para chegar numa conclusão. Seria mais honesto, né, afirmar isso. Bem, mas eu acho que deu para entender aqui. Vamos para a próxima pauta, né? Porque a gente tem essa situação da Sarah Winter, né, Renata? Que está presa e foi para prisão comum, inclusive, né? Onde tem criminosos de verdade ali, e ela está agora nessa situação. Então, o juiz, ele arquivou o processo contra a Sarah Winter por crime de segurança nacional, ou seja, ela não está sendo presa por crime de segurança nacional. Porque se fosse por um crime de segurança nacional, justificaria a prisão temporária. Só que o crime de segurança nacional foi arquivado pelo juiz. A prisão de Sarah Winter já pode ser considerada ilegal. O juiz substituto da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do DF, Rodrigo Parente, mandou arquivar processo contra Sarah Winter por crime de segurança nacional. Já os processos por injúria e ameaça vão para o juizado, já que as penas não ultrapassam 2 anos. Além disso, os 2 processos ainda correm o risco de também serem arquivados, já que o juiz que os receber pode entender que o contexto era o de exercício da liberdade de expressão e crítica, né? Que seria algo legítimo. Diante disso, o único crime considerado grave já foi arquivado, né? Então, o que é o crime contra a Lei de Segurança Nacional, né? São crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União, né? Então, seriam crimes que lesariam ou que poriam em risco de lesão a integridade do território, soberania nacional, regime representativo e democrático, federação e Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos poderes da União, né? O juiz também afirma que não existem evidências de que a ação tenha adentrado em atos executórios dos elementares do tipo, quais sejam, tentar impedir o livre exercício da judicatura por parte do ofendido, bem como da Suprema Corte, de uma maneira geral. Outro fator que também pesa para a prisão de Sarah Winter seja considerado um atentado contra o livre exercício da democracia é que Alexandre de Moraes não especifica no mandado o motivo da ordem de prisão, né? Então, o que é algo absurdo, tá? O que é algo absurdo. Ele teria que, no mandado de prisão dela, dizer qual é o motivo da ordem de prisão. E não está especificado. Ou seja, é uma série de irregularidades, uma série de coisas erradas aí acontecendo, mas né, contra o Bolsonaro, né, contra apoiadores de Bolsonaro, repito, vale tudo. Né, Renata? Existe a notícia que é dada pela mídia e existe aquilo que a gente sabe, né? Isso aí envolve, obviamente, muito mais um processo de intimidação do que realmente um crime verdadeiro. A única coisa que a Sarah está tentando fazer é mostrar que é possível, sim, um cidadão comum se revoltar contra as instituições, e eu repito, não é instituições especificamente, mas são aqueles que representam, né, as instituições, como os ministros do STF, que estão agindo de maneira arbitrária. Antes de continuar a minha fala, eu queria, inclusive, deixar aqui para explícito e claro, aberto ao povo brasileiro, a minha solidariedade a Sarah Winter, que está presa arbitrariamente e que não deveria estar passando por uma situação dessa. Nós, como cidadãos brasileiros, precisamos nos unir e dar o máximo de apoio ao trabalho que ela está fazendo, que é um trabalho, assim, incrível, de estar lá com o pessoal, inclusive o pessoal dos 300, fazendo um trabalho muito bacana em Brasília. Eu pude acompanhar, conversei com ela pessoalmente sobre isso. Então, a gente sabe que o objetivo principal é intimidar. Uma das notícias, inclusive, que eu tinha recebido é que um dos interesses era tentar deixá-la presa nessa prisão por 15 dias incomunicável. Ou seja, se a situação está arbitrária, se eles fizerem isso, eles vão piorar muito mais a situação, vão inflamar muito mais a população por uma situação totalmente absurda. Agora, uma crítica também que eu gostaria de fazer, né? A gente precisa ver, se isso estivesse acontecendo com uma feminista, por exemplo, o tanto de deputado estadual, federal, de político que estaria na porta da cadeia, lá pressionando os políticos para que ela fosse solta,
seria enorme, coisa que a gente não está vendo aqui na direita. Então, realmente, a gente precisa de mais deputados, de mais vereadores, de políticos que realmente consigam lá representar a Sara, entendeu? E aí, cadê agora a movimentação dos movimentos feministas que defendem toda e qualquer mulher, né? A Sara, ela não deixa de ser mulher e a gente vê aí o silenciamento, né? Então, realmente, mais uma prova clara que a gente consegue mostrar aqui para vocês de que o movimento feminista é uma farsa. Não é à toa que a Sara deixou de seguir, né? Tinha uma representatividade significativa, como ela falou no Fêmen, né? Foi treinada, inclusive, na Ucrânia e está agora expondo os segredos dos movimentos feministas da esquerda. Isso é um trabalho muito grande e é exatamente um dos fatores que faz com que eles tenham tanto medo dela estar fazendo o trabalho que faz e tentam intimidar fazendo o quê? Prisões arbitrárias. É claro. Então, deixa eu a Sara, mais uma vez. Força. Pois é. Mas o autoritário, né, o ditador é Bolsonaro, né? Segundo eles, quem é autoritário mesmo, quem é ditador mesmo é o Bolsonaro, né? Me diz um preso político aí que o Bolsonaro fez. Me diz, imagina se o Bolsonaro fizesse isso. Nem isso, né? Se fizesse metade, 1/10 do que o Alexandre de Moraes faz com pessoas que o criticam. Se ele só sugerisse. Exatamente. Hoje, o povo está começando a cobrar cada vez mais do presidente Bolsonaro, né? O pessoal não vai abandonar. Até porque é importante a gente ressaltar, você que acha que está perdendo a esperança, quando você achar que está perdendo a esperança por achar que o Bolsonaro não está fazendo alguma coisa, coloque duas coisas na sua cabeça. Primeiro, tenha fé em Deus. E o segundo, que é o mais importante, se vocês não apoiarem Bolsonaro, vocês vão apoiar quem? Haddad? Dória? Lula? Quem vocês vão apoiar? Então, assim, continuem firme e forte no trabalho de apoio ao governo Bolsonaro, que é o melhor que nós temos agora, entendeu? Então, não, a guerra não está perdida. Isso é só um pedaço e a gente tem que ficar atento, a gente não pode deixar afrouxar, não. Pelo contrário, a gente tem que começar realmente a cada vez apertar o cerco. E as pessoas, elas estão cobrando, inclusive, esse posicionamento mais duro do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, ele não fique mais nesse discurso, olha, a gente vai esperar eles darem o primeiro passo. Eles já deram o primeiro passo há muito tempo. Eles estão destruindo com o país, eles estão cercando de todos os lados. O STF cerca de cima, governadores e prefeitos estão cercando de baixo. E o tal povo ali com o Bolsonaro no meio, ali tentando, de alguma maneira, fazer diferença. Então, acho que é por isso que a gente realmente tem que ver um posicionamento mais duro, mais forte do Bolsonaro agora. E, ao mesmo tempo, ter esperança e entender que ele está trabalhando por fora. A própria equipe dele, Felipe G. Martins, já colocou aí nas redes sociais, né? Alguns deputados, inclusive, já falaram sobre isso nas redes sociais. Existe, sim, uma movimentação interna aí dentro do governo para fazer alguma coisa, mas, obviamente, a gente não pode deixar isso somente na mão do Bolsonaro, né? Ele não pode ser, ele não é o salvador da pátria. O povo também tem que entender que existe a sua responsabilidade. O povo tem o poder, então pressionemos junto com o Bolsonaro. Vamos fazer diferença nesse país. Vamos mostrar que a gente pode sim ser uma grande potência e acabar com essa esquerda aqui no país. É isso aí. E ontem, o blog lá dos Antas, eles colocaram uma notícia interessante, né? Deve ter... eles levantaram uma hipótese que eu acho que faz sentido, viu? Ibanez determinou o fechamento da esplanada e segurança de ministros após GDF, né, o governo do Distrito Federal, ganhar ação bilionária no Supremo, né? Vocês lembram que o Dias Toffoli ligou para o Ibanez, né, no sábado à noite, né, reclamando dos fogos e tudo que aconteceu, né? Então, talvez uma das coisas que possam ter sido conversadas pode ter sido isso aqui, ó. O fechamento da esplanada dos ministérios pelo governador Ibanez Rocha é um gesto de alcance político amplo e não apenas uma medida de proteção da Cúria Metropolitana de Brasília, né? Porque lembra que ele fechou no domingo, depois fechou novamente durante a semana. O isolamento da esplanada por 2 dias foi acompanhado de medidas de segurança nas residências dos ministros do STF, ou seja, além do fechamento da esplanada, também teve medidas de segurança nas residências dos ministros do STF. No sábado, a PM do DF desmontou o acampamento dos 300, né, da Saro Inter. Logo após, Ibanez demitiu também o comandante, né, da PM por causa do protesto com fogos de artifício em frente ao STF. E
por coincidência, na segunda-feira, o STF manteve uma liminar que desobrigou o governo libanês a devolver 10 bilhões de reais aos cofres federais, referentes ao imposto de renda sobre soldos e benefícios pagos pelo Fundo Constitucional do DF. Né? Normalmente os antas aí erram bastante, mas nesse ponto aí a gente tem que dar o braço a torcer. Eles foram os primeiros a colocar essa informação. Realmente faz sentido, né? A gente sabe que o Dias Toffoli ligou para o Ibanez no sábado, né? Falou com ele, e aí você vê, ele desfaz o acampamento do 300, acontece aquelas barbaridades que pelo menos foi o que foi mostrado, né? Foi o que está gravado em vídeo, das pessoas rezando ajoelhadas, sofrendo spray de pimenta na cara. Pois é. Depois teve prisão no domingo, a esplanada dos ministérios ficou fechada, nenhum carro podia passar ali, né? Teve aí a questão da segurança para os ministros, e aí na segunda-feira o Supremo desobriga o governo do Distrito Federal a pagar 10 bilhões, né? A devolver 10 bilhões aos cofres públicos referentes ao imposto de renda sobre soldos e benefícios pagos pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas é só uma mera coincidência, né, Renato? Só uma mera coincidência. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, como sempre, né? E é uma das coisas que eu acho mais incríveis. A gente acaba falando sobre esses assuntos aqui, parece até mãe de Iná, né? Porque a gente fala sobre isso, a gente bate na mesma tecla, fala para as pessoas o que está acontecendo, todo mundo começa a reclamar, mas isso é um absurdo, teoria da conspiração, para daqui a 2, 3 meses acontecer o que a gente está falando. Realmente vocês tinham razão, realmente era exato isso que vocês estavam falando. Né? Então, a teoria da conspiração, ela tem um prazo de validade, né, digamos assim. Exatamente. Né? E, claro, tem que ser muito ingênuo, né? Porque você pensa o seguinte, a gente foi lá depois que teve todo o problema, né? Eu e o Alan, a gente foi lá cobrir, a gente foi lá ver se realmente tinham tirado todo mundo do acampamento, né? O que tinha acontecido e tal. Realmente já não tinha mais ninguém lá do acampamento do 300. Então a gente foi averiguar. E aí eu andando assim com ela e pensava, né? Poxa, mas por que estão fechando a esplanada dos ministérios? Se já teve 6 ou 7 domingos, né, seguidos de manifestações e nunca fecharam, né? E não chegaram a fazer isso. Por que fizeram isso agora? Eu tava achando estranho isso. Agora essa informação aí, né? Explica muito a situação. E é bem capaz do Ibanez tentar fechar de novo, viu? Eu não estranharia de que final de semana arranjasse aí qualquer desculpa para fechar as planadas dos ministérios, para tentar evitar aí, ou pelo menos diminuir o número de pessoas de manifestações a favor do Bolsonaro e contra os desmandos de alguns ministros do STF, né? Isso é importante pontuar. Ninguém ali está querendo fechar o STF ou fechar o Congresso. A gente não está atacando as instituições. O que a gente está acusando, o que a gente está denunciando são erros graves cometidos por ministros. Eles é que desonram a corte quando não seguem a Constituição, quando fazem desmandos, né? Utilizando-se indevidamente do cargo de ministro do STF, né? É disso que a gente está falando, né, Renato? Existem 2 fatores extremamente importantes aí que a gente tem que pontuar, que, primeiro, o fiasco da ida da esquerda para as ruas, né, nessa última manifestação foi um fiasco realmente. Eles tentaram criar aí uma situação de conflito, estão tentando, inclusive, ainda nas mídias, colocar uma ação democrática contra a ação antidemocrática, aquela questão da polarização nas ruas. Foi um fiasco, assim, a gente realmente tem que confirmar isso. E o segundo ponto extremamente importante é a tentativa de esvaziamento de apoio ao governo, né? O esvaziamento do povo, né? A tentativa do esvaziamento popular. Eles sabem que se eles não colocarem esses tipos de proibições da utilização dos espaços públicos,
As pessoas vão para as ruas em peso porque elas estão realmente indignadas. Então, eles estão tentando abafar através das mídias e eles estão tentando isolar as pessoas, né? Até inclusive com essa história de segunda onda ou de evitar conflitos, o apoio direto ao governo Bolsonaro. São duas questões assim que são claras, né? Que estão justamente escondidas entre as linhas dos decretos promovidos, por exemplo, pelo libanês aí em Brasília. Exatamente. Então, mais aqui uma informação. O que acontece, ó? Essa semana, né, houve aí a toma de posse do ministro das Comunicações, né? O deputado Fábio Faria, do PSD Rio Grande do Norte, assumiu nesta quarta-feira, dia 17, o cargo de ministro das Comunicações, né? Que lembra que foi dividido, né? O Ministério Tecnologia, né? Agora ficou por um lado, Ciência e Tecnologia, e Ministério das Comunicações. E disse que entre as suas prioridades está a inclusão digital da população, né? Fala do deputado Fábio Faria. Para Faria, o momento atual do país também exige uma postura de compreensão e abertura ao diálogo. É tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus. Também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022. É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível, comum, que tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país. Faria destacou a transformação e o impacto da pandemia do Covid-19. De acordo com o novo ministro, a internet banda larga avança de maneira consistente e já tem potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros. Mas, segundo ele, a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a todos os cidadãos, já que esse é um passo fundamental para a implementação da infraestrutura para a chegada da tecnologia 5G ao país. Então, o objetivo aí é que a gente alcance 100%, né, da população. E também quem discursou na posse do ministro das Comunicações foi o presidente Jair Bolsonaro. Em seu discurso, Bolsonaro disse: quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. O presidente Bolsonaro destacou que cada poder da República, com harmonia e independência, precisa fazer valer os valores da democracia. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pesa alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós do Judiciário, Legislativo e Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos, né? Então, isso aí é um recadinho, né? Recado aí que o Bolsonaro deixou no discurso dele, né? Falando do respeito à Constituição, que não deve ser algo somente do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário, né? A Renata ainda está ali ajeitando ali um pouquinho, né, Renata, a situação da câmera. Mas bem, então ficou claro aqui a fala do Bolsonaro. E tem como a gente ler aqui o Superchat? Tem como a gente... Faz tempo que a gente não lê o Superchat, né? Sempre às vezes está acontecendo um problema aqui do sistema do YouTube, que atualizou, e às vezes também a gente não tem tempo, né? Acaba acontecendo tanta coisa que a gente não tem tempo. Vamos ver se a gente vai conseguir aí voltar a ler o Superchat, né? Muita gente pedindo para a gente voltar a ler o Superchat nas nossas lives, né? Mas o sistema do YouTube aqui parece que continua com probleminhas. Vamos ver se a gente vai conseguir. Olha aí, acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. É aí, né? Pode subir, pode subir.
sobe ali. Isso. Né? Então tem ali um bom dia de alguém, mas a gente não consegue ler o nome. César Rossi fez aqui uma doação. Adriana Neto e Maristela Mota se tornaram novos membros do canal. Laura Queiroz: está cada vez mais complicado assistir o boletim sem horário definido. Pois é, Laura. É porque realmente nós estamos numa situação um pouco complexa, né? O Alan tá tendo que resolver várias coisas, então a gente fica programado ele entrar, mas aí os advogados ligam, ele tem que resolver com urgência essa questão das investigações, né? Porque ele estava com depoimento marcado, mas não tiveram acesso aos autos e pediram para entrar com o adiamento, né? E aí a gente está vendo se vai ser adiado mesmo, parece que vai ser adiado para o dia 23, o depoimento dele. Então a gente está aqui numa correria, sempre está acontecendo fatos novos e a gente vai tentando aí, às vezes adia um pouquinho o boletim para ver se o Alan consegue entrar, mas vocês viram, infelizmente não deu para ele participar do boletim da manhã, mas se Deus quiser, o boletim da noite a gente terá aí novamente o jornalista Alan dos Santos, né? Então a gente pede muita compreensão de vocês. Hoje a gente atrasou mais ainda do que o costume, né? Começamos às 11 horas, mas a gente já vai voltar isso aí, pessoal. Helena Monsores, Juliano Borges, Elissa Francioli, Rodrigo Marquesi e France se tornaram novos membros do canal. E o Endel MP falou o seguinte: a verdade vai prevalecer, com certeza. Ângelo Brito: Alan Ítalo, me coloco à disposição para ser moderador do canal, gratuitamente, só para tirar esses mortadelas do canal. Pois é, não, é importante aí a moderação, porque ultimamente o pessoal tem invadido aqui o nosso canal para tentar fazer aquela confusão aí. Obrigado, Ângelo. Danilo Jorge do Amaral e Bruno Silva fizeram uma contribuição. Luciano Meirelles: até quando seremos humilhados pela esquerda? Pois é, né? Isso não pode continuar, a gente tem que fazer valer a lei e o direito, né? A lei tem que ser igual para todo mundo, né? Não tem isso. Anselma Benetton deixou aqui um super stick falando cool, obrigado. Danilo Jorge: força pessoal, obrigado. Francineide: por que ninguém denunciou o STF às cortes internacionais? Cadê os deputados e senadores que aceitam passivamente? Nem falo do executivo. Então parece que aí há um grupo sim, tá? De parlamentares que vai entrar com um pedido nas cortes internacionais, sim, viu? Isso parece que vai acontecer. Pode falar, Renato, pode falar. Importantes hoje, que nós temos que dar atenção agora, é exatamente ver se a gente consegue pressionar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E exatamente dentro dessa situação é que a gente tem que, cada um nos seus estados, pressionar os seus senadores para que os senadores eles consigam ali, olha, colocar mesmo, botar quente em cima do Alcolumbre para que seja aprovado o pedido de impeachment. Porque se vocês não têm informação sobre isso, são os senadores que conseguem pressionar o presidente do Senado para que seja aceito o pedido de impeachment. Então, a gente tem que reforçar, inclusive, que o problema maior não é a instituição. Nós não estamos aqui combatendo o STF, ninguém pede o extermínio do STF. O que é pedido, principalmente pela base aliada do governo Bolsonaro, é que sejam impeachmentados esses ministros do STF, e não é de maneira arbitrária, justamente porque eles estão agindo de uma maneira ditatorial no Brasil, né, querendo ser o rei de tudo, eles que definem quais são os crimes, eles que julgam crimes e eles que condenam pelos crimes. Ou seja, não existe esse processo, para eles não existe mais separação de poderes, a não ser um processo ideológico e totalmente arbitrário que foi colocado, obviamente, dentro do STF. Né? São 7 ministros, se eu não me engano, por indicação aí do PT, que foram colocados. Então, fica claro para a gente uma perseguição política, um sistema ditatorial que tem que ser combatido com a saída desses ministros do poder. Então, olha, impeachment do Alexandre de Moraes é um dos primeiros processos legais e realmente, verdadeiramente democráticos que tem que ser defendido pela população brasileira. Se você vai para a rua, se você vai para as manifestações,
principalmente esse domingo, como a gente que vai estar agora domingo em Brasília, né? Tô saindo um ônibus aqui para Brasília. Nossa pauta principal tem que ser essa: a saída dos ministros do STF, a saída e o impeachment do Alexandre de Moraes. Pressione os seus senadores, como a gente está pressionando os senadores aqui do Estado. É uma pena, né? Porque aqui é o Jader Barbário, olhem quem. Tem o cara do PT também e um cara do PSC. Lembrar que o nome dos senadores eu falo para vocês. Mas, enfim, né? Se a gente se unir, a população brasileira se unir, a gente consegue fazer a diferença. Exatamente, Renata. E estamos aqui com o Ítalo de volta, né, Ítalo? Finalmente aí conseguiu voltar. Difícil aqui, viu? Pois é, não, ele já tinha até voltado um tempinho antes, né? Você tava esperando a gente poder adicionar. É que a gente não tinha visto que você já estava aí online. Perfeito. Outra vez. Então aqui vamos continuar com a leitura do nosso superchat, pessoal. Nosso horário já está quase aqui estourando, né? Ler português. A única pauta do dia 21/6, né, é GLO no STF. Entrem no Twitter do Exército. Não é só Alexandre de Moraes. São 90% deles. Né? Bem, aí eu não entendi muito bem, não sei o que é o GLO que ela está falando, mas é alguma pauta que deve estar em votação no STF para o dia 21 de junho. Depois vou dar uma olhada nisso. Né? Renata Vale. Bom dia, queridos Ítalo e Maxi. Bom dia, obrigado. Fábio M. Stocco. Senhores, o presidente está lacrado no Planalto com o ministro da Justiça e não deu a paradinha da saída hoje. Considerações, por favor. Bomba estoura hoje? Ítalo, tá sabendo de alguma coisa? Não, a gente vai ficar sabendo junto com vocês. Pois é, eu nem sei se ele ainda tá nessa reunião com o ministro da Justiça. Você sabe, Ítalo? Teve alguma informação? Não, né? Tá difícil realmente tirar informações, viu? Pois é, depois até pode dar uma olhadinha aí na internet para ver se tem alguma coisa, mas eu acredito que até agora não saiu nada. Ontem teve uma movimentação forte, né? O Hélio, né? O Hélio Negão, né? Falou no Twitter, até o Felipe Martins também falou no Twitter, né? Deu a entender que alguma coisa seria dita. O Fernando Melo ontem, né? Aqui no Boletim da Manhã, chegou a cogitar a possibilidade de ser algo em relação ao caso do Adélio, né? Talvez aí até com provas do possível mandante do caso do Adélio. Nós não temos essa informação, nós não sabemos aí o que pode ser que o presidente esteja a ponto de anunciar, né? Que o presidente esteja a ponto de anunciar hoje ou durante essa semana, né? Pode ser amanhã também. Mas há uma certa expectativa sim, viu? Há uma certa expectativa de que talvez haja algum anúncio aí bombástico, né? Vamos esperar. Se tiver, a gente entra ao vivo, né, Ítalo? Exatamente. Se tiver novidade, a gente entra aí ao vivo, vamos fazer plantão aqui. Uma outra possibilidade também pode ser aquela questão das provas da fraude da eleição, né? Que o presidente já afirmou que tem. Sim. Né? Uhum. Então, fica aí as apostas, ou pode ser uma terceira coisa que não essa. Rogério Portela falou o seguinte: atenção, em decisão monocrática, Alexandre de Moraes determina que as leis da relatividade restrita e geral de Einstein são inconstitucionais, ameaçam a democracia. Portanto, todos os seus efeitos e evidências devem ser eliminados em um buraco negro. Obrigado aí, Rogério. Mas é mais ou menos por aí mesmo, só falta daqui a pouco eles quererem mudar até as leis da realidade, né? Keynes Ferro se tornou novo membro do canal. Alex Brito botou aqui um super sticker, né, com um joinha, obrigado. Fábio, né, falando aqui que a gente tá com muitos inscritos no canal, obrigado. Português, né, Paizinha fez aqui uma contribuição. E Helder Dias se tornou novo membro do canal. E Corredor X também fez aqui uma contribuição. Bandidos, canalhas, corruptos. Pois é, meu caro, complicado a situação. Eliseu Filho também fez uma contribuição. Deixa eu ver se o Eliseu Filho escreveu alguma coisa,
né? Sobe aí um pouquinho. Colocou um super stick, né? Pode descer, pode descer. Desce, pode descer mais. Ativista Cleiton Coringa se tornou novo membro. Carla Mateus, o gabinete da porca de Troia em peso aqui. Pois é. Graça Joventino Dias, meu rei com copo do Corinthians, tirando, tem 9 anos de mentalidade. Libertas Coessera também, né? Que tá falando da frase da bandeira do estado de Minas Gerais, né? A liberdade ainda que tardia, né? Porque teve isso, viu? Na live lá do julgamento do Supremo, tem um momento que o ministro Alexandre de Moraes, ele pega uma caneca e toma, né? Uma água, não sei o que era, e ali na caneca tava o símbolo ali do Corinthians, e a gente sabe que muita gente da Antifas, né? Muita gente daqueles protestos aqueles que realmente antidemocráticos, né, que teve depredação de patrimônio, que teve espancamento de pessoas, muitos daquelas antifas ali faziam parte da Gaviões da Fiel, né? Então foi no mínimo esquisito, né, o Alexandre de Moraes numa live de um julgamento do STF ficar tomando ali água ou não sei o que era aquilo com canequinha do Corinthians, né? Até parece, até poderia alguém pensar aí que seria alguma flag, né? Alguma sinalização. Andréa Barros Magalhães fez aqui uma contribuição. Vai passando ali pra gente, aqui a gente está com o nosso horário um pouco apertado. Iramer Luiz Rossi, pessoal, o que é pior, continuar com Auschwitz ou André Siciliano como eventual governador? Meu Deus, pois é. Tomara que a gente não aconteça isso, né? Tomara que a gente tenha aí o Cláudio Castro como que é o vice, né? Que ele possa assumir como governador e que ele assuma da maneira correta, né? Que ele possa aí agir da maneira certa. Rosângela Santos fez aqui um super stick. João Paulo e Leandro se tornaram novos membros do canal. Lucas Rios Torres, quando os nossos ilustríssimos deputados contratarão assessores e começarão a trabalhar? Até quando aceitaremos a autoridade do STF, né? Então é realmente um chamado que muita gente critica aí dos parlamentares, principalmente da base aliada, para que possam agir mais, mas eles têm agido, viu? A gente tem conversado com eles, eles estão aí tentando fazer várias ações, entraram com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, entre outras coisas, tá? Para tentar aí pelo menos fazer uma força contrária para defender o presidente e os seus apoiadores também. Rafael Hector Sense deixou aqui um super stick, vai passando ali, vai passando, pode passar. Wilson Pereira, a velha imprensa decadente não faz trabalho jornalístico, faz oposição política ao presidente. Ruth Costa deixou aqui um super stick. Ivan Pereira, a vantagem do 5G chinês é que teríamos acesso aos celulares do Adele e seus advogados, desde que o PCC concordasse. Deixou um trocadilho aí pra gente, valeu. Quem é que tá ali em cima daquele super stick ali em cima? Daniel Formolo deixou o super stick aqui pra gente. Pode baixar aqui mais. Vai baixando. Dora Wolfenson se tornou novo membro do canal. Denise Soares, Denise Soares se tornou novo membro do canal também. Pode baixar mais um pouquinho. Então sobe mais um pouquinho ali que eu acho que a gente pulou, né? Ali, ó. Leandro Silva Cruz, cara, vocês são os melhores. Muito obrigado, viu? Roberto Cardoso, tem crime comum cometido no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes. Não precisa de impeachment. A Fabiana Barroso e o Ivan Ponte comentaram isso na Superlive. Bem lembrado, Roberto Cardoso, bem lembrado, né? E certos crimes não precisaria nem sequer levar em consideração aí o foro privilegiado. Sobe mais um pouquinho pode subir mais, pode subir. Aí, Alencar Cunha, não tem como barrar Alexandre de Moraes com leis ou ele é a lei? Então, nós temos esse problema, nós não temos o precedente, né, no Brasil de um ministro do STF que tenha sido impeachmentado ou que tenha acontecido qualquer coisa, apesar de várias suspeitas e até acusações que existem que pesam sobre alguns ministros, né? Então, o problema aqui, pessoal, é que a gente descobriu, né, quem não sabia,
e descobriu que o nosso país vive uma ditadura do judiciário. Você achou que vivia numa democracia, né? Talvez pensando numa harmonia de 3 poderes. Mas, na verdade, isso não acontece. O Executivo e o Legislativo ainda têm a pressão popular. O STF não tem, porque eles não são eleitos, eles vão ficar pro resto da vida lá, né? Até completar os 75 anos. Então, a gente descobriu uma grande falha, tá? Uma grande falha na nossa República, né? Na República Brasileira, que é, basicamente, os ministros do STF são todos poderosos, né? Agora, já praticamente assumindo o STF como uma divindade, né? Então, é algo que precisa ser dito. Eu quero ver mais indignação dos senadores, né? Davi Alcolumbre, né? Seja homem, tenha a decência de colocar, pelo menos em votação, pelo menos em análise, um pedido do impeachment do Alexandre de Moraes. Mesmo que ele que acabe que o Senado vote contrário, mas pelo menos você teve a decência de ouvir o clamor do povo brasileiro. Você quer garantir a sua reeleição? Então, pelo menos, coloca aí em votação um pedido do impeachment. Porque quem pode fazer alguma coisa agora, de imediato, é o Senado. Tá? E vocês precisam de votos. Ou vocês acham que, sem fazer nada, as pessoas vão esquecer, né, nas próximas eleições? Ninguém vai esquecer. E nós não vamos deixar as pessoas esquecerem, tá, dessa omissão gravíssima que vocês estão fazendo com o povo brasileiro. Sobe ali mais um pouquinho. Pode subir. Não, é isso. Dirce Rosa deixou aqui uma contribuição. Pode subir mais um pouquinho também. Jackson Vicente se tornou novo membro do canal. Sobe mais. Glenda Almeida, façam nos horários nobres do JH e JN. Pois é, uma boa dica. Jonathan Araújo, ainda não vi vocês falando sobre o advogado que foi executado em Curitiba após mover ação contra Moro. Acho que vocês estão ignorando demais o Moro. Ele é o principal player. Eu não acredito que ele é o principal player, não. Eu acho que ele está sendo movido por outros players. Mas a gente vai comentar sim, tá? Tava na pauta no outro dia, acabou não dando tempo. Mas foi bom você ter lembrado, a gente ainda vai comentar essa notícia. É porque agora a gente está chegando aqui já no final. Marcos Costa, Edson Couto, Marcos Vinícius e Everton Luiz se tornaram novos membros do canal. Tem mais mensagens ali em cima, pode ir passando, vai passando. Pode passar, vamos passando aqui que não dá tempo de... essa aí já foi, né? Então, desce lá que eu acho que teve mais mensagens novas. Pode descer. É só ali, então clica ali, ó, do lado ali, ó. Não, clica ali, ó. Volta aí, por favor. Clica ali do lado ali, ó. Ali. Embaixo. Em cima, aí, nessa mensagem aí, ó. Nessa mensagem, isso. Sônia Forma, por que Bolsonaro não vem em rede nacional expor a população que está acontecendo no país? Essa também é uma pergunta que eu me faço, Sônia. Porque o professor Olavo de Carvalho já falou isso várias vezes. O Bolsonaro precisa estar em rede nacional, né? Pelo menos que fosse uma vez por mês. O ideal é que fosse uma vez por semana, né? Ele precisa chegar, porque tem muita gente, ele faz as lives semanais, mas tem muita gente que acaba não assistindo, tem muita gente que não vai ter acesso. Então, se ele pode estar em rede nacional, né, ele precisava estar para chegar lá naquelas pessoas mais simples que às vezes não tem nem o costume de ficar entrando em redes sociais ou ficar acompanhando a internet para assistir a live do presidente. Então, essa é uma pergunta também que eu acho que a gente deve fazer ao Bolsonaro, para fazer esse apelo para ele, né? Vá faça pronunciamento em rede nacional, porque aí você vai alcançar muita parte da população, muita parte do povo que pensa como o Bolsonaro, mas que não tem acesso ao pensamento do presidente, porque só acompanha a grande mídia, só acompanha as redes, né? A reunião ministerial, ela teve esse fator positivo, porque muita gente pôde ver como o Bolsonaro pensa, mas aí é claro, né? Teve o filtro lá do Jornal Nacional que não mostrou partes ali que seriam mais interessantes de terem mostrado da reunião ministerial. Mas eu acho que também importantíssimo, né, seguindo até o conselho do professor Olavo, que ele aparecesse em rede nacional. Nós já chegamos aí a 13h, basicamente já são 2 horas de live, então a gente vai finalizando por aqui, né? Agradecemos
a sua audiência, agradecemos a todo mundo que colaborou, né? Infelizmente não deu para ler todos os superchats, mas é graças à colaboração de vocês que a gente pode continuar com o nosso trabalho, que a gente pode seguir adiante, né? Lembrando que o Alan está bem, não está preso, ele está resolvendo essa questão do adiamento do seu depoimento, porque ele não conseguiu, os advogados ainda estão tentando, estão no processo de conseguir acesso aos autos, né? E não basta conseguir acesso aos autos, precisa ter um tempo para ler os autos e preparar sua defesa. A gente precisa saber, né, do que estamos sendo acusados, porque até agora isso não está claro. Então a gente se vê logo mais no Boletim da Noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.